Então, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém? Então, quando ele fala desnudou, que em outra versão fala despiu ou descobriu, ele descobriu o seu santo braço perante as vistas de todas as nações. Então ele está falando aqui da vinda do Senhor Jesus, ou na segunda vinda, e como o anticristo que será derrotado, e derrotado diante de todo o mundo, perante os olhos de todas as nações. O anticristo vai ser derrotado por nosso Senhor Jesus. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Todos vão ver, vão crer que este é o Salvador. Muitos não vão aceitar, mas vão acreditar, esse é o Salvador, este é o Messias, que tanto eles estão esperando e que já veio na primeira vinda, eles não acreditaram, não aceitaram, pelo contrário, rejeitaram, crucificaram. Quantos hoje também continuam crucificando Jesus, não aceitando Jesus, rejeitando Jesus em suas vidas, de ser o nosso dono, nosso Senhor. Muitos querem o Senhor Jesus, a salvação dele, que é esse milagre, salvar da condenação, mas não quer ele como dono, como Senhor, deixar ser mandado, guiado pelo Senhor Jesus. No 11 ele fala assim, olha, fala duas vezes a palavra aqui, retirai-vos, 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 sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Então ele fala para retirar, sair. Ele fala, não toques em coisa imunda. Saio do meio dela. Dela quem? Babilônia. Sai do meio da religião que as pessoas estão crendo muito, crendo em religião. Ser religioso é uma coisa, ser convertido é outra. Ele fala, purificai-vos que carregais, aqui levais, carregai os vasos, quer dizer, os objetos do Senhor. Enquanto a Babilônia não ensina o isolamento, enquanto ele não está ensinando o isolamento do todo o povo cristão, definitivamente, não é para você ser isolado, não, para não pecar, não contaminar com o mundo, com essas coisas imundas, então eu vou ficar isolado. Mesmo quando você isola algo no lugar, então ele está livre de contaminação, mas não é assim. Ele não está pedindo que nós se isola do mundo. Ele está ensinando separação. Você pode separar do mundo, mas no meio dele. Você pode separar do pecado,
mas estando no meio, vivendo no meio dele, mas você está separado dele, ele não está te contaminando. Eu não estou tomando parte, participando da imundícia do pecado, mas eu estou no meio. Pelo contrário, ele habita em mim. Paulo disse: o bem que quero, lá no capítulo 7 de Romanos, né? O bem que quero, isso não faço. O mal que não quero, isso eu faço. Aí ele fala, lugar lá que não me lembro bem, que é o pecado que habita em mim. A carne habita, a carne é pecaminosa. Então, por isso que ele ensina a separação e não isolamento. Quando ele fala, você sai do meio. Sair do meio da crença deles, das injustiças. Então, ele não está referindo assim para a separação, uma separação total do mundo. Você separa do que o mundo crê, no pecado. Simbolizado aqui por Babilônia. Então essas pessoas aqui representam todos os de Sião, em que serve a Deus como sacerdotes. Eles devem ser consagrados a serviço santo e permanecerem fiéis. Aquele que toma o cargo, vamos dizer assim, aquele compromisso como um sacerdote. Sacerdote é aquele que dirige. Na casa, numa família, tem um sacerdote. Quem que é o sacerdote da casa? Quem responde? Quem é o sacerdote? É os filhos? É a mulher? Vocês acham que é o homem? Ele é o que guia, o que dirige, o responsável pela família. E na igreja, o líder da igreja, o pastor, ou qualquer outro dirigente, ele está usando o ofício de sacerdote. Sacerdote, não fala assim, não tem mulher sacerdotisa. Tem ministra, pode ministrar as mulheres, evangelista que evangeliza, mas sacerdote não, sacerdotisa não, pastora não, a Bíblia não ensina. Ela fala as qualificações do homem. Então, e fala para permanecerem fiéis. Lá em 2 aos Coríntios, quem quiser ler lá, e ir lá também comigo, no capítulo 6, no versículo 17 e o versículo 18, Paulo escreveu assim: por isso, sai do meio dela e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, olha, ele está falando aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, sai do meio deles, deixe de trabalhar com ele na vida espiritual, como irmandade, como irmão em Cristo, pensando que são irmão em Cristo. Sai do meio dele, apartai-vos, diz o Senhor, aparta. Para nós servir a Deus, irmãos, nós temos que estar com o evangelho verdadeiro, uma igreja verdadeira que ensina o verdadeiro evangelho. A igreja de Cristo que está na face da terra, ela procura seguir a Bíblia, a palavra de Deus. A igreja de Cristo, ela não tem o ditador, não tem matriz, sede. A igreja de Cristo, ela tem Jesus Cristo como cabeça. As reuniões da igreja batista não é o pastor não é ditador. O pastor dirige a igreja.
Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, tudo bem organizado, se quer servir a Deus. E a igreja que decide, a igreja que aceita, recebe ou exclui, é ela que decide os negócios. A igreja de Cristo. Não é grupo de homens. Homem não manda na igreja, não deve mandar em ninguém. Somos todos irmãos, todos servidores, o cabeça que é Cristo. E no 18, ele fala no 17, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Não deve tocar, ou ser tocado pelas coisas imundas. Ele fala, eu serei para vós, pai, olha, é pai, porque ele, se não for assim, ele não é o pai, nosso pai. Ele é pai nosso porque nós temos Jesus, o Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Primeira epístola de João. E vós sereis para mim filhos e filhas. Homem masculino, filhos, e as mulheres, filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso que diz, não é o homem quem diz. Aqui voltando aqui em Isaías, no versículo 12, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo. Isaías 52, 12. Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha bem, quando Israel abandonou Babilônia no final dos 70 anos de cativeiro, eles não tinham que fugir e nem sair apressados, porque o caminho já foi preparado para eles. Então vamos dizer nós assim, quando nós saímos do cativeiro, que nós estava preso nas garras de Satanás, no pecado, nos vícios, agora depois nós não temos mais que fugir e nem sair apressado. É a mesma coisa, você tem tanta confiança em Deus, você não precisa fazer as coisas tudo correndo, com pressa, nas coisas de Deus, no chamado de Deus. Então ele diz aqui, não saireis apressado, porque o caminho já foi preparado para nós. Agora nós não precisamos mais ter pressa, porque o caminho já está preparado. Nós não precisamos fazer mais nada. O que nós precisamos agora é cada vez santificar mais. Precisar aumentar mais a nossa fé, mais confiança. Mas nós que precisamos preparar o caminho com obras, querer nesse sentido, então nós não precisamos. O caminho está preparado para nós, Jesus preparou o caminho, então para nós seguirmos, está tudo fácil. E não somente foi preparado o caminho, como também o Senhor era o seu caminho, o caminho deles, que se refere à sua retaguarda. Então ele é o nosso caminho. Ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então ele é o caminho. A igreja não é o caminho. A igreja verdadeira, ela ensina o caminho. Ele é a nossa retaguarda. Mas a obediência, tanto para Israel como para os cristãos no mundo de hoje, a obediência, quanto mais nós somos obedientes a Ele, mais garante o amparo total de Deus. Porque o filho obediente, ele está
garantindo um amparo, ele vai ser amparado, porque ele está obedecendo, ele não está se expondo ao perigo. O filho que desobedece o pai começa a se expor ao perigo, então ele é desobediência, ele não vai ter o amparo total. Falando de Deus, nosso Pai. Se nós desobedecer ele vai deixar, vai permitir nas nossas vidas algumas coisas que não agradamos. Por isso que a obediência, ela é muito essencial. Não para a salvação, para a nossa caminhada depois de salvo. Precisamos obedecer a Deus e agradar a Deus. Agora, a aparição, as dores e a glória do Messias, o versículo 13. Fala, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. E com prudência. Meu servo aqui que ele está falando é o Senhor Jesus Cristo. A frase se procederá com prudência significa com sabedoria. Exaltado também significa ser levantado ao alto, honrado, magnificado e respeitado, falando do servo do Messias, com as palavras muito sublimes que disse aqui, se referindo a Cristo posto bem alto. Isso ele está falando aqui, o profeta Isaías, quando aconteceu isso com Jesus, falando da ressurreição de Cristo, mais alto que qualquer outra coisa. Agora eu vou pedir para os irmãos, algum dos irmãos, que vai ler algumas passagens. O irmão Daniel Domingo vai ler Efésios capítulo 1, versículo 20, 21, 22 e 23. O irmão Antônio depois vai ler, tudo fala da exaltação do Senhor. O irmão Antônio vai ler o capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, 11. O irmão Jurandir depois vai ler, marca bem, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vocês vão prestar bem atenção que vai falar da exaltação de Cristo. E o final, o quinto, o irmão João Aristide vai ler, se não tiver dificuldade, 1 Pedro, lá no final, é o último. 1 Pedro, capítulo 3, que é o último versículo, do capítulo 3, versículo 22. Entenderam? Eu vou acompanhando aqui. Eu ia ler em outra Bíblia, mas vai ler na Fiel mesmo. Então, primeiro, Efésios, capítulo 1, versículo 20, 21, 20... 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Aquele que não, depois eu vou falando, eu leio um, já dou do outro também. Leia, irmão Daniel Domingos. Efésios, capítulo 1, versículo 20, 21, 22, 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Vou ler de novo aqui, depois que eu falo, o irmão leia. Aqui no versículo, no Efésios, fala que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha a vitória que ele teve. E pondo-o junto ao A com classe aqui, vai ler junto à sua direita no céu. Direita de quem? Do Pai. 2:21, acima de todo o principado e poder, falando, olha como a exaltação de Jesus, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, ó, todo nome que se nomeia em toda a face da terra, não tem, não só neste século, mas também no vindouro, quer dizer, no dia futuro, no milênio. Então, 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que eu falei, aquela, ele é o cabeça da igreja. Quem não está tendo Jesus como cabeça da igreja, então não é a igreja de Cristo, é a igreja de homem. Versículo 23, que é o seu corpo, ó, a igreja é o seu corpo, nós pedras vivas, nós, humanos, pecadores, não é o prédio, ó, que é o seu corpo, tudo reunido, forma um corpo, ó, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui nós vemos Jesus Cristo exaltado. Agora o Antônio vai ler Filipenses 2, 9, 10, 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, obrigado. Olha bem para você ver. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, ó, todo, tem 3 classes aqui, ó, nos céus todos dobrem o joelho, ele é acima de tudo. Olha, depois ele fala sobre e os que estão na terra, tudo, e os que estão debaixo da terra. E o versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. Toda língua tem que para confessa. E agora que eu falei o irmão Jurandir, eu falei Colossenses 1:15. Então eu pulei o Colossenses. Aí depois alguém leia. Espera, então eu vou ler o Colossenses, que eu falei Colossenses, eu pulei. Colossenses 1:15, 18. Vou ler o 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, desse que nós estamos falando, é que nem tem uma remissão. A remissão dos nossos pecados. Na redenção nós fomos salvos, nós somos remidos. 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se note bem, de tudo que foi criado na face da terra, no mundo, Jesus Cristo é o primogênito, ele é primeiro, ele é Deus. Ó 16, porque nele quem? Em Jesus, no Filho, nesse Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades,
Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é dono, ele é o Senhor de tudo. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem para ele. Ao 18 de novo. E ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, está dizendo o versículo 18 de Colossenses capítulo 1. É bom marcar essas passagens para saber. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o primeiro, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos. Por que fala primogênito dentre os mortos? Porque ele que o ressuscitou primeiro, para que em mim tudo tenha preeminência. Um dia um irmão membro desta igreja, de outra igreja, perguntou para mim assim, por telefone, por que fala que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos? Se Lázaro, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou primeiro. Eu falei, presta bem atenção, irmão, como é que foi a ressurreição de Lázaro e como foi a de Cristo? Ele não tinha pensado nisso, ou nunca viu pregar. Entendeu? Qual é a diferença? Eu pergunto agora aqui. Qual é a diferença da ressurreição? Quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Qual é a diferença da ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Cristo? Lázaro ia morrer de novo. Então, ele ressuscitou com o corpo que ele tinha. E depois ele morreu de novo. E a ressurreição de Jesus, corpo glorificado, não morre mais. Aí ficou até com vergonha, ficou assim, sabe? Falei, então, não preste bem atenção. E agora, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, irmão Jurandir. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Olha bem para vocês verem. O qual, sendo o resplendor, a exaltação de Jesus, que o profeta fez antes de acontecer isso. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se junto à destra da majestade nas alturas. Então ele cumpriu, Jesus ele cumpriu tudo, a salvação certa da humanidade, como que tinha que ser paga, bem pago. Agora, Hebreus, eu pulei, 1 Pedro, né? 3:22. Irmão Jurandir, João Aristide. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Amém. Olha bem, falou, o qual, falando da exaltação de Jesus, está junto, ou à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Ele sujeitou tudo. Ele sujeitou, irmão, por amor da nossa salvação, para que a nossa salvação fosse bem paga. Bom, como que nós já lemos, não sei se os irmãos marcou aí, teve um dia na ceia que eu estudei Isaías 53, se eu não me engano, eu comecei no versículo 14 do 52 e entrei no 53. Mas eu vou terminar o 52 para outro dia continuar
o 53 nós paramos, que fomos até o versículo, fomos até o versículo 4, até o versículo 3, e ia começar o versículo 4. Então, versículo 14 e o 15. Como pasmaram, aqui em Isaías 52, como pasmaram muitos para a vista dele, pois o seu parecer, o aspecto, estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então, aqui nós vemos em Isaías 14. Então, Cristo ficou tão desfigurado pelos maus tratos. Ele na cruz, falando ele, o retrato dele, que sofreu da parte dos soldados romanos. Então a profecia predisse o sofrimento de Cristo antes dele vir a este mundo, em seu primeiro advento, quer dizer, a sua primeira vinda, e também prediz e as glórias que seguirão em seu segundo. Está em 1 Pedro 1,11. E nesta passagem que Isaías parece estar com o seu olhar mais fixo na cruz do Calvário. Então ele contempla o Redentor enquanto se pendurava sobre o madeiro, amaldiçoado depois de ter sido golpeado, coroado com espinho, coroa de espinhos, afligido e crucificado, quando o seu rosto estava cheio de feridas, sanguentadas, machucado, e o seu estado físico distorcido, com muita tristeza. Jesus ficou com muita tristeza, vendo a que ponto ele sabia que a humanidade ia chegar àquele ponto. Ele é Deus, era Deus. Mas ele ficou assim, triste, com a rejeição dele, contra o amor dele, o amor de Jesus. Os homens faziam contra o amor dele, que ele veio para salvá-lo da condenação, da ira do Pai. E o Messias fechou a boca, aqui no versículo 15, o final, ele fechou as bocas dos homens, tapou as bocas dos homens, deixou os homens assombrados com a sua primeira vinda, assim que ele também assombrará com a glória da sua vinda, Jesus. Porque como em sua primeira vinda, os homens mais degradados que possa imaginar injuriavam de Jesus. Assim, em sua segunda vinda, também, os chefes dos homens ficarão em silêncio, de assombro diante dele, quando ele vier na segunda vinda, e vão participar nos benefícios do sacrifício, que é indicada pelo derramamento do sangue, aquele que aceitar o Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o ungido de Deus, de quem morreu por nós, para nos pagar os nossos pecados. Amém?